O título da minha apresentação hoje é Reis e Bispos na Galiza e em Kent, um debate acerca da espacialização cristã, e a ideia é exatamente apresentar a minha pesquisa, problemática, hipótese, documentos e os contextos com os quais eu trabalho. Como a gente se apresentou, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História Comparada, orientada pela professora Leila Rodrigues da Silva, e eu separei em dois momentos essa pesquisa, né? Um para apresentar o caso anglo-saxão, e dizer o que estava acontecendo e qual é o recorte espaço-temporal que eu faço. Eu estudo particularmente o Reino de Kent, que é ali bem próximo de Londres, na verdade, nesse sudeste britânico, entre os anos de 596 e os primeiros anos do século VII. A datação é um pouco fluida, porque depende do personagem que a gente foca. Tem um conjunto de personagens nos quais eu foco, que são citados ou autores das minhas fontes, e esses personagens são Gregório I, também conhecido como Gregório Magno, Etelberto, o rei de Kent, Berta, sua mulher, Agostinho, que depois vai ser chamado de Agostinho de Canterbury, e Melito. Bem, Agostinho e Melito tem a ver com a conjuntura, que são monges que foram enviados por Gregório I para a região, para cristianizar a região, para converter o rei. Àquela altura, essa é a primeira referência que a gente tem de conversão entre os anglo-saxões, uma conversão que seria de um paganismo que é muito difícil de definir. Existe um conjunto de obras tentando entender se era mais escandinavo ou que tipo de identidade religiosa existiria ali, mas, grosso modo, paganismo para a conversão ao cristianismo. Então, a chegada dessa missão marcaria a conversão do rei e dos anglo-saxões, uma conversão que vai ser seguida com apostasias em algumas situações em outros reinos. Àquela altura existia um conjunto de reinos, geralmente se fala de uma heptarquia, mas as referências variam, né, do conjunto de reinos existentes, quais vão ser mais importantes ou não, e àquela altura o Etelberto é citado como um overking, né, que seria uma espécie de rei entre reis, assim, um rei mais poderoso dentro de uma região. Ou seja, é uma situação bastante fluida de monarquia, eu diria. Com o passar dos séculos e das décadas mesmo, a gente vai vendo esses reinos trocando de posição em termos de predominância naquele cenário, mas como ele foi o primeiro e teria esse título, é de uma importância muito grande. E aí cabe ressaltar que Berta, sua esposa, ela era franca, né, o que já denota um contato diplomático entre esses dois reinos e uma influência que é bastante comentada, uma influência franca na região, comentada não só pela historiografia, também pela arqueologia. Que elementos aparecem na documentação que eu já vou apresentar? Bem, o paganismo, né? Fala-se muito do paganismo nesse processo de transição para o cristianismo, de maneira, como sempre, homogênea, um pouco amorfa, superficial, porque é sempre da perspectiva eclesiástica. Os documentos que eu estudo são da perspectiva eclesiástica. Qual é o papel do rei nesse processo? Qual é o papel monárquico? A presença de milagres no decorrer da conversão, como uma forma de demonstração de poder. A organização das dioceses, e isso é bastante interessante porque, apesar da gente saber da existência do cristianismo naquela região anteriormente, há um gap assim, entre a saída romana, né, a retirada romana e a chegada dos anglo-saxões, que demonstra um cristianismo ou pouco organizado ou não tão forte como no caso suevo, que a gente vai ver, o que não significa que era inexistente. A própria Berta era uma rainha cristã e existem referências de que ela vai à região com um bispo. Não se sabe se ele existiu de fato ou não, se isso são aquelas referências que se repetem na documentação, mas dá para ver que uma das preocupações com a missão é organizar as dioceses a partir desse local central, que seria Canterbury, né, a capital do reino de Kent. E já dizendo que não é capital da maneira como a gente enxerga hoje, esse rei é muito itinerante. Se reis modernos eram itinerantes, imagina no período anglo-saxônico. Fala-se muito dos locais de culto, associando ao paganismo, né? O que fazer com os locais de culto
pagão na região e também um apontamento das lideranças clericais. Esses homens que chegam à região, eles teriam sido consagrados como bispos no decorrer da sua travessia, passando pelo Reino Franco, para que eles pudessem representar uma hierarquia secular, capaz de organizar igrejas de maneira secular a partir dos moldes romanos. E Agostinho de Canterbury é apontado nas cartas de Gregório como o líder dessa missão, né? Como o grande apóstolo dos anglo-saxões, e por isso ele vai ser considerado Agostinho de Canterbury. A documentação. Eu estudo uma documentação bem variada em termos de gênero, tanto nesse caso como no caso Suevo. Eu tenho um conjunto de 6 epístolas do Gregório I. Na verdade, são muito mais epístolas, porque ele envia uma missiva, né, missivas para os reis francos, para bispos francos também, mas eu foco, por uma questão de escolha de pesquisa, na região anglo-saxônica, ou seja, o que ele envia para as pessoas que estão ali ou que vão se organizar naquela região, o que ele envia para as ilhas, para o meio insular, né? Que tipo de projeto ele tem para ali, porque as cartas para os francos são uma mistura de elementos de, olha, eu estou enviando essas pessoas, recebam-as, mas também tentando demonstrar o seu poder frente à hierarquia franca. Então, eu seleciono um conjunto de 6 epístolas. Tem uma que ele manda para todos os monges em missão, que é uma primeira, 2 para Agostinho, uma para Melito, daí eu ter citado esse personagem, que seria bispo de Londres, e uma para o rei e uma para a rainha. Então, temos um conjunto de 6 epístolas que variam no seu tom de acordo com o destinatário, né? Inclusive na forma como os temas que aparecem variam dessa maneira. O Código de Ethelberto, que também, assim como Kent é o primeiro reino a se converter ao primeiro reino, a gente vê a configuração de um código de normas, de leis. Tem um conjunto de 90 leis, cuja análise eu faço separando em categorias. Um conjunto de leis voltadas para o rei, né, em que deve haver uma compensação caso uma ofensa seja feita ao rei. O conjunto de leis que fala de nobres, homens livres, de mulheres, eu separo esses conjuntos e dentro desses conjuntos aqueles em que qualquer elemento de espacialidade se apresenta, sobretudo dentro dessas figuras que são a nobreza, o monarca e a única lei que existe referente à igreja, que é a primeira na compilação. Ao contrário de todos os meus documentos, esse é um que está escrito em Old English, o que já denota a especificidade daquela região. O original dele está em Old English, não em latim. E o História Eclesiástica Gentes Anglorum Dum Beda, que só vai ser escrito no século VIII, mas que recorta essa missão como um grande enfoque, como uma narrativa de princípio da igreja na região, e mais do que isso, como uma projeção de um passado melhor, né, de um passado romano, uma defesa, que não necessariamente caberia no período que eu estou trabalhando, mas para mim indica muito sobre como essa organização foi feita e de como as comunicações entre sedes e a expansão de um cristianismo que se reconhece oriundo dessa missão se apresenta. Então, com todos os cuidados que um documento desse tipo, né, já que posterior, levanta, eu trago o Beda recortando, é claro, não os 5 livros, mas recortando para análise todos em que ele cita, desde o início da missão até a morte dos personagens principais, né, que é Gregório Magno, Agostinho e o fim da monarquia de Ethelberto. Então, desde o primeiro livro, capítulo 23, ao segundo livro, capítulo 3. E, é claro, fazendo uma análise da obra como um todo com auxílio da historiografia. Que debates aparecem nos vestígios arqueológicos? E aí eu já aponto que é uma questão que sempre vai ser feita para mim. Assim, qual é o debate com a arqueologia? Já que a ideia de espacialidade traz em si a materialidade, de fato, né? Assim, não a materialidade do documento escrito, mas uma materialidade que está para além do documento escrito. Então, meu debate com arqueólogos é um debate que eu tenho e tive muito cuidado de traçar, que é um debate semelhante ao que eu faço com toda a historiografia,
e reconhecendo que, assim como a historiografia deve ser criticada, pensada, ponderada, separada em vertentes, eu faço o mesmo com a arqueologia. Então, sem trazer exatamente dados específicos dessa materialidade, eu trouxe os debates que foram levantados e que são levantados para essa região. Um debate muito caro aos arqueólogos e que hoje em dia está sendo revisitado como tudo é a oposição paganismo e cristianismo. Por exemplo, na região é muito comum as mound burials, né, que são aqueles tipos de sepultamento que seriam claramente anglo-saxônicos e com elementos que pareceriam pagãos mesmo no momento de cristianismo. Ou se a gente pensar no famoso documento que é Beowulf, que não tem, é muito difícil datar, mas que seria desse período, né, do início da história anglo-saxônica, que também há uma mistura desses elementos. E aí a própria dicotomia entre ambos hoje em dia já vem sendo questionada ou pensada como fatores políticos, né? Então essa oposição na cultura material ela é motivo de debate, não há uma resposta única entre os arqueólogos. E eu falo algo que parece óbvio, mas é que eu acho que muitos historiadores pensam na cultura material como aquilo que vai responder o que os documentos não responderam, como se ela não fosse também criticada, como se ela não fosse também analisada, como se ela também não suscitasse questões e não desse somente respostas. Assentamento e características étnico-culturais anglo-saxônicas, há uma tendência de comparar com a documentação. Quem divide os anglo-saxões e os jutos, e quem seria juto, né, em grupos é Beda, e os autores às vezes tentam ver se existe essa separação ou ver que elementos desse período anglo-saxão são escandinavos, ou são regionais, ou são cristãos, o que demarcaria a especificidade étnica. Eu acho que esse é um debate que vai aparecer em quase todos os reinos nessa época. A relação de overkingship, que eu opto por não traduzir, porque eu acho muito difícil de traduzir essa palavra para um termo em português que desse conta, mas que, como eu expliquei, era o que Ethelbert seria, e que é um dos grandes assim, problemas da historiografia e da arqueologia. Assim. Como traçar o que era esse overlord, né? O que era esse rei maior, porque a gente tem referências muito escassas, soltas, e fica difícil estabelecer quais eram os limites e prerrogativas dessa figura. E eles tentam ver isso muito por conjunto de sepultamentos ou de assentamento em torno de regiões que foram consideradas de overking, né, como Kent, que é uma região que tem muito material arqueológico levantado, né, e teria uma população, para o período que eu estudo, maior de fato nessa região. O desenvolvimento da monarquia, e se esse desenvolvimento se apresenta em monumentos, assim como as mudanças na landscape pela cristianização. E aí um termo que é muito usado é o de monumentalização. Isso é quase consenso, inclusive porque a cultura material aponta para isso, de que houve um processo depois das primeiras conversões, começando em Kent, de monumentalização cristã muito forte, de construções inclusive em pedra, que se espalha, né? A construção de mosteiros, de locais, e qual é a especificidade de cada região, né? De cada reino, de cada período, e que mudanças poderiam ser pensadas nesse momento para essa monumentalização que está intrinsecamente vinculada ao desenvolvimento da monarquia. E isso tem me chamado bastante atenção, porque não só os historiadores fazem esse link entre uma aproximação entre monarquia e cristianismo, que se apresenta, inclusive, na própria organização espacial, mas os arqueólogos levantam muito isso, né? Como esse rei, a partir do momento que se converte, como ele exerce esse poder e qual é o papel da igreja nisso. Haveria, de fato, locais de assembleia, haveria um rol semelhante ao que é descrito em Beowulf, né? Essas são as questões que são levantadas na documentação sobre os anglo-saxões. Para o caso suevo, né? E aí eu vou dizer assim, eu não separo esses casos de maneira... Eu claramente não penso espaço de maneira homogênea, unitária, mas é uma forma de separação didática e de uma proposta de comparação de iluminação mútua. É difícil traçar, ao contrário do que acontece com o Reino Franco
ou no caso suevo com o reino visigodo, quaisquer formas de comunicação. A gente tem uma referência a uma sede episcopal que é a Britânia, na Galiza, mas eu estaria extrapolando a fonte se eu quisesse dizer que existe uma comunicação muito forte entre esses reinos. Inclusive, eu estou recortando momentos um pouquinho distantes, né? Tem algumas décadas de distância aí. Mas quando eu falo Galiza e Kent, é uma forma de ressaltar locais de organização episcopal, monárquica diferenciados, que podem ter se comunicado mais ou menos, mas que servem mais como unidades de pesquisa, uma separação arbitrária de unidade de pesquisa mesmo, para conseguir essa comparação. Então, mais do que estudar a Galiza, eu estudo o que acontece na Galiza, ou em Kent. E na Galiza, o recorte de anos é também o século VI, se inicia no século VI, 561 a 580, tem um motivo para eu ter selecionado essas datas. 561 é o primeiro concílio de Braga, depois de um longo período de silêncio documental, com exceção de uma carta. Esse é um momento em que há um boom de produção eclesiástica e que está associado à chegada de um personagem bastante famoso, que é Martinho de Dume ou Martinho de Braga. 580 seria o ano que ele morreu. Então, mais ou menos, esse é o recorte também baseado nos personagens citados ou produtores da documentação. A conjuntura, como eu disse, é um período de maior produção documental, assim, relativamente falando, é considerável a produção documental eclesiástica comparada ao período anterior, e tem uma realização de concílios gerais, o primeiro e o segundo concílio de Braga, e é nesse momento que aparece a referência de uma conversão monárquica ao nicéanismo. Há uma distinção entre autores de como essa conversão teria acontecido, os documentos são contraditórios ao apontar o nome do rei ou os motivos, se a figura de Martins de Braga tinha uma relação direta com isso, ou se quando ele chega a Galiza, né, vindo da região da Panônia, já havia essa conversão, mas o que importa é que há um processo de aproximação dessa monarquia com o nicéanismo, numa região que teria passado por um processo de conversão ao arianismo, no decorrer de uma influência visigótica anterior. Além do Martim de Braga, são citados os reis Ariamiro, Teodomiro e Miro, que são os reis que pegam esse momento aí que eu estou estudando, e Polêmio de Astorga, que é, para além dos bispos que assinam, Polêmio de Astorga é o destinatário do sermão de Martim de Braga, que é um dos documentos. Que elementos aparecem na documentação? Bem, ao contrário do que a gente viu no caso Ângulo, as heresias são bastante fortes nesse momento. A questão da heresia ou da forma correta de ser cristão vai aparecer entre os anglo-saxões só com o passar do tempo. Ali a ideia seria mais incipiente, aqui não. Para além do arianismo, existe o priscilianismo, que é uma crença, uma fé, que vai ser chamada de herética, bem particular daquela região do noroeste da península, e as heresias figuram bastante na documentação. A documentação que eu recortei para o doutorado e a documentação que não está incluída, mas que também fala sobre isso. A hierarquização clerical, isso aparece de maneira bem clara, principalmente nos concílios, pelo caráter normativo, né? A figura ali é do metropolita, que é o Martinho de Braga, que é aquele que está associado ao que seria também, entre aspas, a capital do reino, e a diferenciação entre diáconos, presbíteros, ou seja, de uma organização eclesiástica que já haveria ali e que está tentando se organizar em comunicação por troca de cartas, pela realização de concílios, por uma espécie de fiscalização normatizada nas atas, tentando criar uma unificação de dogmas e um reconhecimento da hierarquia de maneira verticalizada. Então, fala-se muito do comportamento que esse clero secular deve ter em festas, sacramentos, na hora das missas, como as igrejas devem se organizar, onde o fiel deve ficar. Essas referências são mais explícitas nessa documentação. E a organização de dioceses, o que a gente percebe, o que aparenta-se do primeiro para o segundo concílio de Braga é um aumento do número de dioceses, ou pelo menos o reconhecimento de dioceses já existentes, e uma delimitação
né, dentro do que seria limite para a época, territorial do espaço de atuação de cada bispo em sua diocese. As práticas pagãs figuram ali, elas são mais tratadas como superstições, no sentido já diferenciado pelo Jean-Claude Smith de cristãos batizados, mas que teriam permanecido dentro de um culto, né? Como se houvesse a ideia de uma transição total de uma religião a outra, ou mesmo a ideia de uma religião que fosse unívoca e compreendida por todos da mesma forma, mas elas figuram muito na documentação, assim, que seriam práticas consideradas pagãs ou supersticiosas também. E a autoridade metropolitana. Não é à toa que Martins de Braga assina as atas, anexa atas, produz documentos para o rei, ou escreve cartas, sermão. Ele é a figura que está associada à sua própria, de maneira autodeclarada também e reconhecida pelo coletivo, a sua própria autoridade como bispo entre bispos na região. Né? Uma organização muito mais local. Que documentos eu estudo? No caso suevo, também, como a gente pode ver, é um conjunto de gêneros bem diferentes. O De Corretione Rusticorum, que é o sermão de Martim de Braga, em que ele fala, é uma espécie de modelo de como pregar para esses cristãos batizados que ainda estão presos, né, nas práticas supersticiosas. As atas do primeiro e do segundo concílio de Braga e as Capitula Martini, que é um anexo de cânones, que teria sido traduzido / escrito pelo Martim de Braga e anexado ao segundo concílio. O total é de 116 cânones, de novo, assim como nas leis, eu não pego esse total inteiro, eu categorizo, eu vejo o que é pertinente, eu separo em grupos, eu faço uma análise que me permita dar conta desses cânones, uma análise que eu já venho fazendo, não de hoje. E o Parochiale Suevum, que é uma novidade na minha pesquisa, e é um documento interessantíssimo para a minha pesquisa, porque ele é uma lista de paróquias, ele é uma lista de dioceses. E é isso. Ele é um documento bem direto, bem objetivo, e a gente estuda ele de maneira comparada com as atas, com as referências arqueológicas, com os estudos que têm surgido nessa direção. E eu gosto de falar que a própria existência do documento já é uma análise possível. Né? O Parochiale Suevo, segundo o seu tradutor e maior comentarista, que é o Pierre Davy, ele é o primeiro do seu gênero. Ainda não existia uma delimitação espacial, como a gente vai ver no período moderno, medida em centímetros ou em limites estabelecidos, mas a citação de igrejas que estão dentro de determinada diocese. Então, a gente consegue comparar o número, ou que região deveria ser mais populosa ou não, que região recebe o maior conjunto de paróquias, e é um termo bem complicado, porque à época paróquia apresenta-se quase como sinônimo de diocese, por vezes de maneira distanciada, mas a própria existência desse documento já indica uma necessidade sentida à época de organizar essas dioceses, o que também já indica uma espécie de tradição eclesiástica na região e de, como eu sempre também gosto de chamar a atenção, conflitos que tentam se apresentar como consenso, tá? Conflitos que deveriam existir entre bispos e que se organizam nas atas e em documentos como esse. Bem, entre os suevos também tem um conjunto de autores, inclusive pesquisas mais recentes, de 20, 30 anos atrás, que estudam, inclusive, Braga, né, de arqueólogos que estudam que debates aparecem. Também o assentamento suevo e as características étnicas, de novo, acho que qualquer reino bárbaro ou romano-germânico, isso vai aparecer na arqueologia, né? Esse tipo de debate vai aparecer. Assim. Que tipo de elementos marcaria uma espécie de singularidade que está para além do nome dado para esse povo no documento? Né? Não é exatamente um ponto que me parece essencial na minha pesquisa, mas cito que existe. Permanências e mudanças na estrutura espacial romana. Isso é muito importante para a arqueologia, isso é extremamente debatido. Assim, principalmente em relação às vili, né? As vilas romanas, como elas se organizam, há igrejas privadas, elas vão ser reutilizadas, há permanência
de um conjunto aristocrático, que poder esse conjunto aristocrático parece ter de acordo com a cultura material, a mesma região foi utilizada, e aí é bastante interessante porque são duas regiões que eu estudo que, pode parecer coincidência, mas não é, foram chamadas de regiões pouco romanizadas. E cada uma com a sua particularidade, o que os arqueólogos levantam é que, ao contrário da grande narrativa de ruralização, eles conseguem perceber uma permanência de uma importância nas cidades, inclusive de acordo com o cristianismo da região. Né? Então, essa relação entre cidades e a ruralização também é um debate que aparece muito. Elementos topográficos da cristianização também são levantados, são intramuros, extramuros, como essas igrejas se constroem, há construções novas, há uma reapropriação de espaços romanos anteriores, e uma coisa que é levantada muito pelos arqueólogos de maneira mais recente, Sanches Pardo é o problema de estudar essa região, porque há uma fragmentação de dados muito grande, uma fragmentação que às vezes é pouco conclusiva, porque há uma série de pesquisas que foram feitas por conta de obras públicas, cujo acompanhamento foram muito rápidos, o acompanhamento foi problemático, então se levanta muito a necessidade de estudar a Galiza como um todo, hoje em dia, e de rever isso, sobretudo por conta do período de Salazar e da influência que esse período teve sobre esses estudos, né? Então, se levanta muito quais são os dados que foram bem estudados ou bem documentados ou que podem parecer mais ou menos confiáveis para os arqueólogos e a necessidade de criar um grande quadro comparativo para compreender a Galiza como um todo. Isso tem sido muito ressaltado nas últimas décadas, eu diria que na última década. Bem, como vocês podem ver, antes de eu passar para a problemática, existem 3 temas que se chocam e não à toa aqui, né? Que são um processo de mudança monárquica religiosa, vou chamar dessa forma, seja para a transição do messianismo ou do arianismo, a presença, por conta desse processo, de elementos de diferenciação entre o cristão e o que seria o pagão, o herege ou o supersticioso, é um elemento que ele não foi descartado da minha pesquisa, pelo contrário, para mim ele está intrinsecamente vinculado ao terceiro elemento, que esse sim é novo na minha pesquisa de doutorado, que é a espacialidade. Né? A primeira coisa que eu notei, né, nessas aproximações da comparação que eu já levanto desde o mestrado foi o que esses dois contextos têm em comum ao ponto de serem considerados em paralelo, né, para além de uma espécie de proximidade temporal, que para mim não necessariamente diria muito por si só. Mas são ambos contextos em que a aliança entre a monarquia e o corpo eclesiástico fica muito clara, em que há uma ampliação de conjunto de textos produzidos à época, e isso é importante, porque a escrita àquela altura é importante, né? No período medieval não se escreve à toa, o documento sobrevive para a gente, ele tem a sua importância, né? E então há uma produção, uma ampliação dentro desses reinos, de uma produção por escrito, como vimos no Código de Teoberto, ou nos cânones conciliares de Braga, e uma tendência à unificação ou à criação de uma unificação do cristianismo local com algumas referências comuns, que por vezes coincidem entre os casos, que são exatamente essas: a alteridade religiosa, a distribuição dos poderes eclesiásticos nesse contato com a monarquia, a importância de dizer quem é o líder, que tipo de hierarquia vai se estabelecer, e na alteridade religiosa, que tipo de cristianismo na contrapartida tem que se apresentar ali, né? A própria defesa de uma ortodoxia, e a espacialidade. A espacialidade foi um elemento que eu tangenciei no mestrado e que me chocou, porque eu não foi um elemento assim, eu gosto desse tema, vou tentar estudar isso na minha pesquisa. Não, eu gosto desse tema, mas os documentos me chamaram a essa pesquisa. Eu notei no processo de escrita da minha dissertação que era uma referência comum. E como essa espacialidade se apresenta, né? Tanto em nível micro quanto macro. Tanto na organização de dioceses, onde elas deveriam ir, que mapa cristão se estabelece, se reestabelece, se reinstaura naquela região, tanto no nível micro, assim, como se deve dar um culto, como se deve dar a missa, que tipo de apresentação deve haver, o que se deve fazer com os locais que eram pagãos, como se trabalhar com as comunidades em regiões no nível cotidiano da fé. E não deveria ser à toa, e não era à toa,
que esses elementos aparecessem justo nesses momentos, em que tanto o poder eclesiástico e a autoridade religiosa são duas referências importantíssimas nessa documentação. Então, a problemática foi exatamente essa, porque a apropriação espacial é uma prática recorrente nesse contexto. E qual exatamente a natureza da sua relação com os processos de conversão e cristianização? Uso os termos conversão e cristianização de maneira diferenciada, porque essa foi a minha conclusão de pesquisa no mestrado. Não pretendo que sejam termos generalizantes para todo e qualquer contexto, eles se apresentam como uma forma de diferenciar os casos. Eu chamo de conversão o que aconteceu entre os anglo-saxões, exatamente porque há uma narrativa de transição direta do paganismo ao cristianismo, de estabelecimento de uma nova igreja, de inserção daquela região num plano de salvação divino, e a relação com Roma e com outras regiões é diferenciada, as necessidades que a documentação levanta são diferenciadas. Então, como tem esse caráter que seria incipiente, e com esses detalhes que eu esmiuço na minha dissertação, eu chamei de conversão. E para o caso da Galiza, eu chamo de cristianização, exatamente por haver necessidades demandas um pouco mais variadas, né? Que são mais locais, de organização e comunicação entre sedes, de delimitação do comportamento eclesiástico de uma maneira mais detalhada do dia a dia da fé, e de uma região que já era cristã. De novo, não dizendo que a região britânica não era cristianizada em alguma medida, mas a estrutura eclesiástica fica muito mais clara entre os suevos. Então, há mais um processo de reorganização de uma igreja local do que organização per se. Né? Então, eu levanto essa problemática. E o espaço, afinal de contas, o que é o espaço? Eu vou tentar sintetizar muito sintetizado, gente, porque esse é um debate com o qual eu vou e volto constantemente. Mas, assim, o que eu estava chamando de espaço, eu poderia usar esse termo para o período? Qual é a diferença entre isso e local ou território? Então, eu levanto alguns pontos específicos, porque eu me deparei com um movimento que não é necessariamente historiográfico, ele é, em si, multidisciplinar, né? Ele se apresenta como multidisciplinar, que é o Spatial Turn, e que tem início lá na década de 70, e muitos reconhecem com a publicação da obra do Henri Lefebvre, que é a produção do espaço, que é uma noção de espaço que é diferenciada de uma perspectiva tradicionalmente geográfica, e quando eu digo tradicionalmente é para dizer que a geografia também, hoje em dia, já anda, né, como andam todas as disciplinas, e já pensa espacialidade, local, região, território de maneira diferenciada, mas aquela perspectiva clássica, senso comum geográfica, que foi sendo repensada, não só na história, mas o spatial turning como movimento ele surge a partir daí do final da década de 70, 80, e algumas características que me fazem inserir nesse conjunto. Então, quando eu falo de espaço, eu estou falando de elementos necessariamente simbólicos e físicos, não um ou outro, são os dois. Então, eu tenho que me voltar para uma materialidade, mas eu também estou falando de como se organiza simbolicamente esse espaço, de como ele é reconhecido, de como ele é pensado, de como ele é concebido, de como ele é vivido entre os agentes. Então, são questões materiais e discursivas, e que são marcadas exatamente por isso, pelo que é visível, né? Nessa concepção de espaço, de uma igreja, de um local, de uma territorialidade, o invisível, que se dá na relação. E a relação é essencial. Quando eu falo de local, eu estou falando algo que pode ser quantificado, eu estou falando de algo que pode ser precisado, e eu estou falando de localização. Quando a gente fala de espaço, a gente não está falando só de localização, a gente está falando de relação, a gente está falando de posição. Então, a configuração de um espaço, ela se dá pela relação entre bens e seres, né? Então, ela se dá na medida em que há um conjunto de relações sociais localizadas, cria-se um espaço, vive-se um espaço que está sempre em constante processo de reorganização e de construção. Não é à toa que eu chamo a palestra de hoje de espacialização, porque eu quero tirar a característica estática, né?
Eu quero dizer que eu não estou estudando um espaço, estou estudando a construção de uma ideia de espaço cristão, e que se dá tanto como concepção idealizada, como quanto resposta das relações já existentes, da materialidade já existente, de um conjunto de elementos socioculturais e econômicos que já existem nessas regiões. Então, esse caráter não estático, ele me traz para outro debate que é essencial entre os autores do Spatial Turn, que é a dualidade espacial. Esse espaço, ele é estruturado e estruturante. Ele é construído pelos agentes, eu consigo verificar esse processo de reconstrução e de construção na documentação, mas ele também é limitador. Então, superando um pouco os debates que eram feitos pela geografia clássica e pela historiografia dos análises, que se voltava para essa geografia clássica, não se trata de determinar se o meio influencia o homem ou o homem influencia o meio, mas como ambos não se distinguem. Então, a gente está falando de autores que trazem à tona esse debate de estruturas também mais recente, não à toa nessa relação. Então, Bourdieu, Foucault, são autores, Anthony Giddens, são autores que vão ser constantemente ressaltados nesses debates do Spatial Turn. O próprio Lefebvre, apesar de extremamente marxista e de reconhecer essa característica, ele já participa de uma nova concepção de marxismo àquela altura, né? Dessas leituras e estudos do que seria o marxismo, primeiro trazendo à tona a centralidade do espaço para a pesquisa de qualquer sociedade, de qualquer conjunto de relações de produção, mas também trazendo à tona que esse espaço ele é percebido, ele é concebido e ele é vivido. Então, ele está sempre aberto à ação de um agente, que, ao mesmo tempo que age, ele é limitado pelas estruturas. Então, é estruturalizante, né, esse debate. E indicar a existência e a construção desse espaço significa necessariamente valorizar essa localização relacional, essas posições e as hierarquias de poder. Então, não é à toa, e aí eu percebi que dialogava diretamente com a minha pesquisa, que essas referências de espacialidade estão sempre vinculadas à hierarquia eclesiástica, à figura do monarca, ou como essa sociedade deve se comportar em dadas localizações, ou como o próprio espaço cristão, que é uma conceituação que eu trago e faço para a minha pesquisa, vai ser idealizado a essa altura. Bem, eu trouxe alguns trechinhos de documentos para vocês verem a quantidade de referências à espacialidade que eu esbarrei, assim, né? E achei, e como elas são variadas, diferentes e bastante interessantes. Vou começar pelo caso dos anglo-saxões. Eu trouxe 2 documentos. Primeiro, a lei de Ethelbert, eu trouxe a primeira e a terceira lei. A primeira lei, como eu disse, ela é a única que fala da igreja diretamente. Então, fala-se, aquela ordem de lei da época que é baseada em ofensa e compensação, né? Que não tem nada a ver com a nossa noção de legislação atual. O roubo da propriedade de Deus e da igreja deve ser compensado 12 vezes. Existem essas compensações que são relativas ou absolutas, né? Ou 12 vezes o que foi roubado, ou dá-se um valor. Aqui as relativas aparecem. A propriedade de um bispo, 11 vezes. De um padre, 9 vezes. De um diácono, 6 vezes. De um sacristão, 3 vezes. A hierarquia se apresenta na própria compensação. Uma brecha na paz deve ser compensada em dobro quando afetar uma igreja ou um local de encontro. Já na terceira lei, que as leis seguintes são sobre o rei, fala-se: se o rei está em um banquete na casa de alguém e qualquer forma de ofensa for cometida lá, dupla compensação deve ser paga. Primeira coisa que eu quero ressaltar, assim, em termos relativos, de compensação relativa, a igreja e o bispo são compensados em número maior do que o rei, o que é bastante interessante, né? Isso chama atenção para essa aproximação de maneira muito clara. E a outra coisa que me chama atenção na análise é, quando se trata da igreja, você consegue ver uma espécie de fixação de um lugar onde a ofensa ocorre, né? A quebra, a brecha da paz em um lugar de culto ou de encontro ou de uma igreja, ou seja, né, onde o cristão está.
Já o rei, todas as ofensas são realizadas ou alguém que está trabalhando para ele, do seu séquito pessoal, ou onde ele estiver. A espacialidade monárquica ela se apresenta de maneira muito mais itinerante do que essa lei da igreja, né? E isso diz muito sobre a tal monumentalização que a gente estuda para essa época, me parece. Nas cartas de Gregório, bem, a carta que ele escreve para Ethelberto, ele fala: agilize a extensão da fé cristã entre as populações sob seu domínio. Redobre o zelo da sua integridade na conversão deles. Acabe com a idolatria. Derrube os edifícios de seus templos. Construa condutas dos teus súditos pela pureza da vida ao exortar, ao aterrorizar, ao seduzir, ao corrigir, ao demonstrar exemplos de boas ações, para que descubras nele sua recompensa no paraíso. Esse trecho é bastante interessante porque em carta seguinte que ele escreve para Melito, ele vai dar outra direção que não é a de destruição dos templos, mas de reutilização deles. E existe todo um debate sobre a contradição dessas duas indicações de Gregório Magno em duas epístolas diferentes. Né? Eu tenho todo um debate sobre isso, que eu acho que não dá tempo de entrar aqui agora, mas a gente vê como, para além do comportamento do rei e do reconhecimento do rei como um rei cristão, um rei que está se inserindo nessa cristandade, nessa ideia de cristandade que Gregório traz, a preocupação, para além da conduta dele, com os templos. E é claro que a gente tem que ressaltar que é muito tópica a descrição de Gregório I. Isso já é reconhecido na historiografia. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali, necessariamente, que tipo de cultos se dão, como eles se dão. Inclusive, autores traçam as origens, as referências veterotestamentárias das cartas do Gregório Magno, aquela noção de idolatria bem do Antigo Testamento. Mas há uma preocupação dentro das cartas com o local de culto. Para o Agostinho, ele fala: e já que a nova igreja dos ângulos foi trazida à graça de Deus Todo-Poderoso pela generosidade do mesmo Senhor e de seus obreiros, concedemos-vos o uso do pálio apenas para solenidades de missas, para que possas ordenar bispos em 12 lugares variados, sujeitos à jurisdição. Duas coisas chamam a atenção aqui. Uma que parece bem óbvia na organização eclesiástica, que é: deve haver 12 dioceses, um número que se apresenta constantemente nessa documentação e que não necessariamente vai se verificar na atuação desses bispos, até porque a expansão dos domínios de Ethelberto, àquela altura, é difícil de traçar e certamente seria inferior ao que Gregório Magno percebia, né? E a jurisdição, a necessidade de conceder a Agostinho uma autoridade que se faz presente pelo uso de uma vestimenta. O pálio ele aparece constantemente nas cartas do Gregório, não só para as ilhas, mas em outras situações. E aí chama a atenção de outro elemento de espacialidade. Se espacialidade não é só o local, se espacialidade não é só uma coisa quantitável, se espacialidade é um conjunto de relação entre bens e seres, esses bens e seres se relacionam na maneira como se apresentam. Isso inclui a vestimenta, a tonsura, o tipo de comportamento e de conduta. Então, o pálio se apresenta como um elemento de diferenciação da autoridade de Agostinho, né? E códigos de vestimenta ou de comportamento, até de saudação, aparecem, por exemplo, nos cânones conciliares de Braga. Esses elementos fazem parte do que a gente chama de espaço. Já entre os suevos, eu trago um trecho do De Corretione Rusticorum, né, que é o sermão, e aí Martinho de Braga fala, né? Então o diabo e seus ministros, que são os demônios, tinham sido lançados fora do céu, e vendo que os homens, na sua ignorância, que é um termo que ele usa, que se usa bastante na documentação da época para marcar a heresia ou as superstições, haviam abandonado o seu Criador e andavam errantes pelas criaturas. Começaram a aparecer-lhes em diversas formas, a falar com eles, a reclamarem-lhes que lhes oferecessem sacrifícios em cima dos montes, no cimo dos montes e nas florestas frondosas, e lhes prestassem culto como Deus, disfarçando-se como nome de homens criminosos. Isso é uma referência muito comum nos dois reinos, que é a ideia da natureza, né, vinculada ao paganismo ou à superstição. Enquanto o espaço eclesiástico se apresenta de maneira fixada e monumentalizada, a natureza, o campo aberto,
os elementos, como rio, bosques, árvores, montes, são recorrentemente lançados como elementos do paganismo ou da superstição. E, é claro, a diferenciação que Martins de Braga faz aqui entre criador e criaturas. Então, o que ele chama a atenção, ele não questiona a existência de deuses, ele questiona a existência de que eles seriam deuses. Ele fala os deuses romanos eram homens que vagam, os demônios vagam, existe essa presença que ele não nega, e que geralmente essa documentação não nega, não se trata de falsificar, de dizer que não é verdade, mas de como aquilo deve ser interpretado pelo fiel. Uma armadilha, né? Uma armadilha ao convertido. E essa confusão entre criador e criatura geraria esse contato direto, sem o intermediário da fé, sem esse bispo, sem esse presbítero, com a natureza. Um contato direto que é bastante preocupante. Então, há sempre esse processo, eu diria, de interiorização da fé, né? Interiorização dentro de um local murado. Cânones de Braga. Eu trouxe 3, exatamente também para mostrar a variedade de tipos de referência que temos. Esse primeiro aqui é de um Capitula Martini, né, que é aquele anexo do Agostinho de Braga, e ele fala: convém que em cada província, cada bispo reconheça a primazia do bispo metropolitano, e que este desempenhe o ofício, e que os restantes bispos não façam nada sem ele. E, do mesmo modo, o bispo metropolitano não tomará por si, temerariamente, nenhuma decisão sem o conselho dos demais. Pode parecer que não há uma referência direta, mas eu não trago só referências diretas a uma espacialidade no sentido senso comum, mas na própria concepção de como a hierarquia se dá, porque, de novo, estudar a espacialidade é estudar um conjunto de relações hierárquicas e de poder, a meu ver. Então, a figura do metropolitano ou qualquer referência à autoridade eclesiástica vai aparecer na minha pesquisa. Convém que não se sepulte dentro das basílicas dos santos os corpos dos defuntos, e sim que, se preciso, ao redor dos muros da igreja. Há uma delimitação de como cultos de mortos devem ser feitos, ou como o espaço dentro da igreja deve ser um espaço particular e mais regrado, tanto no culto do fiel quanto em práticas como sepultamento. Inclusive, a arqueologia encontra muitos sepultamentos internos a igrejas em igrejas privadas, né? E traz à tona esse debate sobre as vili e os grandes aristocratas, e como a igreja tenta, essa organização eclesiástica tenta definir em que local deve ser feito. Há também uma referência canônica a oferendas feitas em sepulcros, né? Convém que não se permita aos seculares entrar no santuário do altar para receber a comunhão, nem homens, nem mulheres, somente os clérigos, conforme está estabelecido nos antigos cânones. Então, a necessidade de separar o que é laico do que é eclesiástico, não de maneira idealizada, mas de maneira vivida no dia a dia das missas, né? O altar não é um espaço para circulação de laicos, nem homens nem mulheres. E há uma diferenciação de mulheres em particular, em alguns casos, sobretudo por conta da tradição priscilianista, que traz à tona a participação de mulheres. E a gente vê que dentro da igreja paroquial existiria esse tipo de diferenciação e uma organização particular de onde circulam os clérigos e da relação não só entre esses clérigos, mas deles para com o público de fiéis. Então, o tipo de referência, como eu disse, elas vão do macro ao micro, e a minha conceituação de espacialidade me permitem dizer que eu estou trabalhando com uma relação dialética entre esses elementos, né? Que se dá dialeticamente entre os elementos de uma idealização macro, de uma organização de um mapa eclesiástico e da vivência cotidiana da fé, que um não está distanciado do outro. E daí a gente vê o conjunto de referências que falam de coisas tão diferentes, mas que dá para perceber que, a despeito das especificidades de cada local, se apresentam. Por fim, e eu digo primeiras análises porque a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? A pesquisa está sempre em caminho, e a minha análise documental per se, de entrar e sentar e escrever, já com o levantamento de uma conceituação de espacialidade, é algo que eu devo começar no início do ano que vem, apesar de ser uma documentação sobre a qual eu já me debruço faz um tempo.
Eu levanto uma hipótese e os distanciamentos, já que as aproximações já foram feitas no início, né? E digo que isso é algo que eu estou constantemente construindo e reconstruindo. Até o momento que eu botar o ponto final na minha tese, está aberto para debate e para pensar sobre, né? A minha hipótese, e aí é que eu vou ler mesmo, é a construção e a defesa de um espaço cristão próprio se apresentam em dois processos distintos de facetas semelhantes. O que eu estou dizendo é que, mais do que dizer que há uma grande construção de cristandade, como muitos autores fazem, eu estou falando que existem processos que são distintos em cada local, né, em cada região, de acordo com as demandas socioculturais, eclesiásticas, econômicas, políticas de cada região, e que as facetas são semelhantes, mas os processos são diferenciados, né, para a gente não recair numa resposta pronta do que estava acontecendo naquela altura, no século VI, VII. E exerceram esses processos exerceram em ambos os casos o papel de fortalecimento do grupo episcopal e de legitimação da atuação real nesses reinos. A partir do quê? Da reiteração do controle espacial. Ou seja, ele é central nesse processo de fortalecimento. E da procura por uma materialização das hierarquias sociais, condizente com o contexto de aproximação entre clero e monarquia. Uma materialização que se dá, de novo, tanto no cotidiano dessas relações, sobretudo em meio religioso, quanto no próprio processo de monumentalização, reapropriação de locais de culto. E o que se distingue? Né? Em Kant, como eu disse, eu vejo um processo de conversão em que a grande sacada, principalmente porque a maioria dos documentos, tirando o conjunto de leis de Ethelberto, que é produzido localmente e provavelmente em conjunto com uma aristocracia local, há uma perspectiva de espaço cristão que vem de maneira idealizada por parte de Gregório Magno. Esse espaço cristão ele é visto na minha pesquisa como elástico, de acordo com os discursos e demandas de cada região. Então, ali há um alargamento da cristandade para incorporar aquela região, como se ela fosse, de fato, uma tábula rasa na qual se inserem os elementos comuns da cristandade, como se Gregório Magno representasse esses elementos comuns ou a culminância de um processo de formação da cristandade. Isso é como ele se apresenta no discurso. E aí a gente vê que, por isso, as referências são particulares, que são referências de conformação, interiorização e ressignificação da fé. Agora, do paganismo, passamos ao cristianismo. Agora, você tem locais de culto nos quais vão ser construídas igrejas, não necessariamente vão ser, mas esse é o discurso de concepção de um espaço, e se conforma aquela região a uma cristandade que seria maior e simplesmente está se alargando para contemplá-la. Há um ordenamento diocesano bastante incipiente, um projeto de construção de um mapa eclesiástico, que é pensado verticalmente, de cima para baixo, e a proposta de fixação dos cultos em regiões, ou seja, de existir de fato a figura de um templo de culto específico cristão. Isso se apresenta na documentação da região. E a interiorização é bastante interessante, porque é um elemento que se repete na documentação, inclusive no século seguinte em Beda, né? Uma historinha que Beda conta, que é claro, a gente sempre lê com as nossas desconfianças, mas que diz algo sobre a cultura da época, dentro dos seus falseamentos ou não, o documento indica algo, que é a de que, no momento em que os monges chegam, o rei Ethelberto quer recebê-los em espaço aberto, porque ele tem medo que os deuses daquelas pessoas ou o deus daqueles monges lhe façam algum mal. Bem, eu acho difícil crer nesse tipo de relação tão distanciada, uma vez que a própria recepção desses monges a rápida chegada de cartas e de construções àquela altura já indica uma predisposição, e o próprio casamento com uma princesa cristã, né? Uma predisposição política a fazer essa transição. Mas existe sempre essa ideia da interiorização dos cultos. Na Galiza, que há o processo de cristianização, há uma delimitação de um espaço que é unificado. Ele é feito de maneira mais horizontalizada por um conjunto de bispos em debate
e que estão buscando garantir uma tentacularização episcopal, um processo de comunicação que garanta uma apresentação única do cristianismo na Galiza. E um cristianismo que não tem, que tenta se, claro, se vender como o cristianismo certo, como o cristianismo que faria parte de uma ortodoxia, mas que tem particularidades, como, por exemplo, o batismo, muito locais e que não tem problema em ressaltá-lo. Então, é uma coisa mais horizontalizada na construção, mais tentacularizada. Você consegue ver a dimensão de um mapa eclesiástico que se constrói ali e que se pretende unificado, né? Então, mais do que um alargamento, a gente vê uma espécie de construção de uma morfologia daquela região, de uma política tentacularizada do cristianismo. E aí a ideia é o aprimoramento da fé. Não se parte do pressuposto de uma transição da fé, né? A referência não é de uma nova fé, de uma inserção na fé, mas sim de uma necessidade de aparar pontas soltas, digamos assim, né? Na fé vivida, inclusive entre clérigos que estariam mais distantes, em dioceses mais distantes, e que seriam fiscalizados pelos seus respectivos bispos. Ali não dá um ordenamento diocesano por si só, mas sim uma reorganização diocesana, um reconhecimento mútuo de dioceses que, em comunicação, participam desse processo. E ali, os cultos eles já existem. Você já tem o espaço do cristianismo, apesar de haver novas construções, novos mosteiros, inclusive a referência a um mosteiro que é construído para Martinho, na região de Dume, existe mais a normatização de como esses cultos devem acontecer. Detalhes que não fariam sentido serem trabalhados no contexto em Kent. Eu quero deixar bem claro, antes de encerrar, que não se trata de uma perspectiva evolucionista, de aqui começa assim e termina assado, né? De que todos os locais passariam pelo mesmo processo. Não, mas que as demandas diferenciadas, tanto políticas quanto culturais, tanto da trajetória do cristianismo na região, trariam novas formas de organizar, pensar, conceber e viver o espaço. A documentação que eu uso, deixo aqui as referências bibliográficas e qualquer forma de referência que alguém tiver interesse, é só pedir. E por agora é só.